O que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos? Essa prática pode afetar a ressurreição dos crentes? Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do sepultamento tradicional? E, segundo especialistas, essa tendência deve crescer, podendo alcançar até 70% como escolha preferida dentro de uma década. Isso levanta uma grande questão. Os cristãos deveriam considerar ser cremados por suas famílias? O que os cristãos devem pensar sobre esse tema delicado, já que a ressurreição prometida na Bíblia está em jogo? Para responder a essas perguntas, este vídeo abordará 4 questões principais. Mas primeiro, deixe um comentário se você estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que é a cremação? O que a Bíblia diz sobre a cremação? A cremação impedirá ou afetará a obtenção do corpo ressuscitado prometido? O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não pela minha família? Vamos começar com a primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo pelo qual um corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Antes da cremação, objetos de metal, como joias ou próteses, são removidos do corpo e o corpo é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 1600 graus Celsius. Talvez você não saiba, mas esse processo não é imediato e leva várias horas. O corpo é submetido a um calor intenso, e os tecidos se desintegram e evaporam. E aqui vem a parte interessante. Apenas os ossos e fragmentos ósseos permanecem. Ouça atentamente. São esses restos ósseos que são triturados em um pó fino conhecido como cinzas, mas essas cinzas não são como as de uma fogueira comum. Deixe-me explicar. Elas são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são coletadas e colocadas em uma urna. O que acontece a seguir depende dos desejos do falecido ou de sua família. Enterrá-las, espalhá-las ou mantê-las. A Bíblia diz em Gênesis 3:19: Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Essa declaração enfatiza nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos. A cremação, em linha com essa ideia, representa um retorno à essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele gradualmente se decompõe em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora opta por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo da vida e da morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Você sabia que, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável do que o sepultamento tradicional? Pesquisas mostram que sepultamentos convencionais exigem grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides, o que causa um impacto ambiental significativo. Em comparação, a cremação, embora consuma energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. Isso explica uma das razões para a preferência crescente por práticas mais ecológicas. A Bíblia não aborda especificamente a prática da cremação ou incineração, deixando em aberto a interpretação de como os corpos devem ser tratados após a morte. Embora não seja especificado se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem fornecer contexto para essas práticas. Por exemplo, na Bíblia, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como a sarça ardente que Moisés encontrou no deserto em Êxodo 3 ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante o confronto de Elias com os profetas de Baal em 1 Reis 18, 36 a 39. Portanto, o fogo não necessariamente carrega conotações negativas. É importante lembrar que o sepultamento também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Por exemplo, Abraão comprou uma caverna em Macela para enterrar sua esposa Sara em Gênesis 23, e José fez os filhos de Israel prometerem levar seus ossos de volta à terra prometida em Gênesis 50, 25. Esses exemplos mostram uma forte tradição de sepultamento entre o povo de Deus, mas não são mandatos explícitos para os cristãos modernos,
sendo mais exemplos culturais e contextuais. Conforme a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para sepultamento é limitado e os custos associados aos sepultamentos tradicionais podem ser exorbitantes. Nesse contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e muitas vezes mais acessível. Além disso, é fundamental considerar que, na teologia cristã, o foco está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos explorar mais o que a Bíblia diz sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 Samuel 31, após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus. Os israelitas recuperaram seus corpos. A Bíblia diz que todos os seus valentes homens viajaram à noite para Bet-san e retiraram os corpos de Saul e seus filhos da muralha. Eles os trouxeram para Jabes, onde queimaram os corpos. Em seguida, pegaram seus ossos e os enterraram sob a tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. O texto indica que os corpos foram retirados da muralha, o que sugere que estavam provavelmente em um estado deplorável após a derrota e a exposição pública. É muito possível que tenham sofrido mutilações ou danos significativos, tornando um sepultamento tradicional difícil ou mesmo impossível. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos mortais. Além disso, o fato de que os israelitas os transportaram de Bet-san para Jabes para realizar a cremação e o subsequente enterro dos ossos indica que houve um esforço para dar-lhes uma despedida digna, apesar das dificuldades. Os 7 dias de jejum também sugerem que este foi um processo cerimonial cheio de tristeza. Portanto, em vez de ver esse episódio como uma violação das normas de sepultamento, parece que foi uma solução pragmática diante de circunstâncias trágicas. A cremação foi provavelmente escolhida como o método mais adequado para honrar Saul e seus filhos, dada a condição de seus corpos. De acordo com a análise bíblica, a cremação parece ter sido uma prática excepcional em Israel antigo, em vez de uma costumeira. As evidências sugerem que a cultura tradicional de sepultamento em túmulos ou cavernas era a norma predominante naquela época e naquela cultura. Exemplos como os dos patriarcas e reis do Antigo Testamento que foram enterrados em túmulos familiares apoiam essa observação. A cremação parece ter sido mais uma exceção do que uma norma em Israel antigo, reservada para situações excepcionais quando o sepultamento tradicional não era viável. O sepultamento continua sendo a prática dominante refletida nos relatos bíblicos. Também existem referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de imolação, embora essas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como método para dispor de corpos. Em Gênesis 38, 24, menciona-se o caso de alguém condenado a ser queimado por adultério, embora sua inocência tenha sido posteriormente descoberta. Em Levítico 20, 14, a queima é prescrita como punição para certas transgressões envolvendo o corpo. Em Números 16, narra-se como um fogo do Senhor consumiu 250 homens que ofereceram incenso de maneira imprópria. Finalmente, em Josué 7, 25, Acã e sua família são apedrejados e depois queimados por causa de seu pecado de tomar objetos proibidos. Esses trechos refletem o uso do fogo como meio de punição ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos casos, como nos mencionados, a queima de corpos estava associada à violação de leis e mandamentos, indicando uma forma de julgamento divino, e não uma diretriz sobre como lidar com restos mortais. Em 2 Reis 21, descreve-se como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não relacionado diretamente à cremação, ilustra a conexão entre o fogo e atos religiosos extremos. Por outro lado, em 2 Reis 23, o rei Josias confronta os locais de culto pagão e ordena que ossos humanos sejam queimados nos altares em Betel para profaná-los. Embora a cremação, como a entendemos hoje, não seja explicitamente mencionada, esses eventos destacam a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Do ponto de vista bíblico,
O manuseio de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais. Em Números 19, é estabelecido que quem toca alguém que foi morto e enterrado ficará impuro por 7 dias, sublinhando a visão da morte como um evento que cria separação ritual e requer purificação. Isso deixa espaço para várias interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, desde que seja realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinárias. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência pelos falecidos. Sob a perspectiva ambiental, a cremação tem uma pegada ecológica menor por vários motivos. Primeiro, requer menos espaço do que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros fins. Além disso, evita a liberação de metano durante a decomposição dos corpos, um gás de efeito estufa que prejudica o meio ambiente. Em segundo lugar, representa uma economia significativa, pois a cremação usa menos recursos materiais, como caixões e lápides, reduzindo seu impacto ambiental. Além do sepultamento tradicional, que parece ter sido a prática predominante em Israel antigo, e alguns casos excepcionais de cremação que vimos até agora, também havia outras práticas funerárias comuns. A mumificação, embora não tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel. Um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado para Canaã para ser sepultado, conforme Gênesis 50. Agora, a terceira pergunta: a cremação afetará nossos corpos ressuscitados? Isso nos impedirá de receber essa promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação, significando que a morte é um lembrete de nossa fragilidade humana e limitações. Mas a boa notícia é que serão ressuscitados em glória, significando que nossos corpos transformados refletirão a majestade e perfeição divinas. Ele também fala sobre a transformação da fraqueza para a força, indicando que nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dores e envelhecimento. No entanto, na ressurreição, de acordo com o ensino de Paulo, eles serão revestidos de força e não mais limitados pelas fraquezas terrenas. Ele explica ainda que passarão de natural para espiritual, o que significa que nossos corpos serão harmoniosos com o Espírito de Deus, livres de limitações físicas e conectados à vida eterna. A Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não é limitado pelas leis naturais ou circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é crucial. Deus tem o poder de restaurar e transformar além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses 4, há a pedra angular da promessa de ressurreição. Descreve um evento futuro quando Jesus retornará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos por aqueles que estiverem vivos naquele momento. Isso se refere à reunião de todos os crentes com Jesus, destacando a independência do estado físico. A passagem enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão, independentemente de seu estado físico anterior. A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, a pergunta mais desafiadora: sou cristão e estou considerando a cremação, o que devo levar em conta? Existem vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão informada e estar em paz com sua fé. Primeiro, considere a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que sua congregação pensa, se você pertence a uma? Honestamente, algumas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo o sepultamento em um lugar sagrado.
Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. É importante conhecer a posição específica da sua igreja sobre a cremação. Em segundo lugar, considere o significado espiritual e teológico da cremação em termos de como se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o sepultamento tradicional na terra como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que realizado com devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados à morte e ao sepultamento em sua comunidade de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto na família e na comunidade. Considere como sua família e amigos se sentiriam sobre a cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Discutir abertamente seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, considere os aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e as regulamentações sobre cremação em sua área. Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa do que o sepultamento tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manuseio das cinzas. Sexto, considere respeitar a memória e o legado, certificando-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de maneira significativa para você e sua fé. Isso pode incluir a escolha de um local apropriado para as cinzas, como um columbário, um cemitério ou um local especial que tenha significado espiritual para você. Em última análise, busque uma decisão que lhe traga paz interior. A morte é uma parte inerente da vida e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoa com seus valores e crenças e encontre tranquilidade nessa escolha. Enquanto este tende a ser um tópico delicado, além dos versículos sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação, de acordo com os relatos bíblicos, não há uma proibição clara estabelecida. A decisão de ser enterrado ou cremado deve basear-se em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e da promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e tranquilidade na decisão que você tomar. Querido Deus, agradecemos por sua infinita sabedoria e amor, guiando-nos em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumine nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, você nos lembrou através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é com você na eternidade. Ajude-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o que mais importa é nossa fé em você e a promessa de ressurreição. Que sempre confiemos em seu poder para transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que o honrem e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em sua promessa de vida eterna. Conceda-nos a graça de viver de acordo com seus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não em preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em você e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe seus pensamentos sobre o tema nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, por favor, apoie-me com sua inscrição para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com a família e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.